Sejam muito bem-vindos. Esse é o canal da Casa de Padilha 21. Antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje, que é o Exu Tranca-Ruas, eu peço a você que dê um like aqui nesse vídeo, né? Seja em qual plataforma você estiver assistindo, curta esse canal, se inscreva para que você continue recebendo cada vez mais conteúdos como esse aqui, que são tão enriquecedores e que fazem você aprender tanto no seu dia a dia. E essa sua simples curtida, né, esse like e esse fato de subscrever, né, se inscrever no canal, isso ajuda muito o nosso canal aqui a crescer cada vez mais. Né? Isso mostra para a plataforma que você gosta desse tipo de conteúdo, a plataforma vai começar a recomendar para você mais vídeos, não só meus, mas de outras pessoas também, com esse tópico, com esse assunto, e a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante para pessoas que têm o mesmo perfil que você, né? Então, todo mundo sai ganhando nessa brincadeira, tá certo? Então vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Exu Tranca-Ruas, tá? O Exu Tranca-Ruas a gente vai falar não a respeito do Exu Tranca-Ruas que trabalha comigo, no caso. Por exemplo, eu trabalho com o senhor Tranca-Ruas das Almas. Eu não vou falar dele especificamente, eu não vou falar das características dele, qual foi a história dele, onde ele viveu, o que ele passou nas suas primeiras encarnações, etc. Pode ser que mais para frente a gente chegue a tocar nesse assunto, né? Mas nesse momento o que a gente vai fazer é falar em geral a respeito da falange de Tranca-Ruas. Como que funciona, né? Por que ela existe, quais são as características, que energias e que forças que esses Exus manipulam na nossa vida e como que a gente se beneficia disso e como que a gente pode entender melhor essas energias para poder trabalhar com elas e a favor delas, né? A primeira coisa é que Exu Tranca-Ruas, Exu, então, né, ele vem da linhagem, né, de Orixá, Orixá Exu, e temos a falange de Tranca-Ruas, né? No caso, a falange é Tranca-Ruas e a subfalange, no caso, seria das Almas, ou de Embaré, ou das Sete Encruzilhadas, e outras subfalanges, né? A falange dos Tranca-Ruas é como se fosse um carimbo, sabe? Uma patente. Vamos colocar como se fosse um cargo que você tem, né? Toda empresa tem ali, né, o analista, o supervisor, o gerente e o diretor, né? No caso seriam as patentes, né? Como no exército tem o soldado, tem o cabo, tem o general, tem o major e por aí vai, né? E dentro de cada um desses tem pessoas diferentes, né? Então tem o soldado João, tem o soldado Mané, sabe? Então assim, a falange seria soldado e a subfalange seria o nome, né? Da onde é esse soldado, do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de Brasília. Entende? Então são falanges e subfalanges, né? A primeiro conceito que a gente tem que entender é esse, para a gente poder começar a destrinchar isso aí e entender como que isso funciona. Os Tranca-Ruas, depois eu vou tentar trazer algumas histórias de Tranca-Ruas aqui para vocês poderem entender, mas eles foram um dos primeiros Exus a aparecerem nas giras de Umbanda, quando começou a surgir as grandes giras de Umbanda, né? Quando surgiu a religião, um dos primeiros Exus a se apresentar como trabalhadores foi a falange dos Tranca-Ruas, né? Porque Tranca-Ruas trabalha no caminho, né? De abertura e fechamento de caminhos. A gente vai chegar lá, eu vou explicar para vocês mais direitinho a respeito disso. Eles manipulam energias de bebidas, geralmente bebidas quentes, né, e douradas, como uísque,
conhaque e etc. Mas assim, também trabalham tranquilamente com energias mais densas de marafo, que é mais barato mesmo, né? Cachaça, aquela cachaça normal 51 que vocês conhecem, também excelente para poder manipular as energias, tá? Como charuto, né, o fumo, o que ele utiliza? Ele utiliza mais cigarrilhas, charutos, normalmente charutos, tá? Charutos mais fortes, que tenham que tragam aquele, sabe quando pega aqui assim, ó, na garganta? Quem fuma charuto deve perceber isso, aquele que é mais forte. Apesar de que charuto a gente não traga, né? A gente só manipula na boca e solta a fumaça. Mas mesmo assim ainda dá aquela pegadinha aqui. Quem conhece e já fumou charuto sabe do que eu estou falando. Geralmente os tranca-ruas gostam desses charutos mais fortes, esses charutos mais encorpados, né? E não aqueles fininhos que tem mais cara de vagabundo, vamos dizer assim, né? Os elementos que ele utiliza e que podem utilizar variam de cada Exu que incorpora no seu terreiro, tá? Mas eles podem trazer adagas, cetros, punhais, chave, corrente, cadeado, coisas que simbolizem o ato de abrir e fechar, trancar e destrancar, são elementos que tranca-ruas utiliza nas suas coisas, né, para poder fazer o trabalho que ele tem que fazer, né? Laços também são muito bons nesse sentido, né? O laço, as fitas que você amarra e fecha com nós, né? Tranca ou destranca, amarra ou desamarra, também são interessantes para Exus tranca-ruas poderem utilizar em seus trabalhos. Então você que tem proximidade com o Exu tranca-ruas pode começar a buscar elementos como esses para poder ver com qual você sente mais afinidade, porque o seu Exu vai se aproximar e ele vai falar, olha, esse aqui tá legal, sabe? Vai te chamar mais atenção para um determinado elemento e aí você começa a ter afinidade com aquilo e vai com o tempo entendendo para que ele vai servir, tá? Tranca-ruas, ele pode vir na regência de Ogum, né? Por que Ogum? Porque Ogum é o Senhor dos caminhos, Senhor das estradas, é aquele que abre, que fecha, é aquele que percorre os caminhos, né? Então, como a gente fala muito de trancar e destrancar, abrir e fechar caminhos, tranca-ruas vem diretamente da linhagem de Ogum, podendo vir também da linhagem de Xangô, tá? Pelo fato de que todo tranca-ruas tem uma ligação muito forte com a justiça. Muito forte com a justiça no caso de o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode fazer, o que é justo e o que não é justo. E o que é justo para você pode não ser para o outro, mas a justiça para tranca-ruas é uma só, tá? Então, e normalmente quando se fala de justiça nesses casos, está se falando de justiça do local onde se vive, né? Se você vive no Brasil, você vai seguir as leis e a justiça do Brasil. Se você vive nos Estados Unidos, é a lei e a justiça dos Estados Unidos. Mas se você vive em uma tribo alternativa em que as leis do país não imperam e tem que predominar a lei daquela tribo, é aquela lei que você tem que seguir. Caso você não siga, você vai entrar em débito, né, em dívida com o Senhor tranca-ruas, caso ele seja um dos Exus que te acompanha, tá certo? Então, como eu disse aqui, ele manipula energias de leis, né, de caminhos, saúde física, emocional, saúde mental, energias de vida e de morte, né? Ou seja, ele está nos caminhos, ele está nas encruzilhadas, ele está no cruzeiro, ele está em diversos campos de força diferentes. Por isso, as subfalanges, né? Se você tem um tranca-ruas das encruzilhadas, o ponto de força é na encruzilhada. O que é uma encruzilhada? É uma rua
que tem um X, né? Tem uma rua que corta outra rua. Isso é uma encruzilhada, tá? Tranca-ruas das almas, tá no cruzeiro, tá no cemitério, né? Que pode vir também de um cruzamento de linhagem com Oxóssi ou com Omolu, tá? Tranca-ruas, enfim, e aí você vai vendo cada um dos pontos de força para entender a subfalange e onde que esse Exu tranca-ruas atua junto com você, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que entender é, primeiro, denominação, vamos lá, Exu é né, qual é a entidade, tranca-ruas é a falange e das almas é uma subfalange, então, ou das encruzilhadas é uma subfalange, tá? Então vamos entender parte a parte o que é isso. Primeiro, Exu. Exu, ele significa o quê? Que ele é guardião, que ele é sentinela, que ele é protetor de caminhos, tá? O Exu é quem aplica as leis kármicas, né? Ou seja, fez o bem, recebe o bem, fez o mal, recebe o mal. Tudo de acordo com o seu merecimento. Exu, ele que é o mensageiro também, né? Exu é quem leva e traz a mensagem, ou seja, orixá de comunicação. Então por isso que a gente sempre agrada Exu antes de fazer uma oferenda, porque é ele que vai levar a energia da oferenda para onde tem que ser levado, certo? Então Exu é guardião. Quando a gente fala tranca-ruas, a gente está falando do ato de trancar e destrancar, né? Aquilo que está fechado ou aquilo que está aberto. Então o Exu tranca-ruas, ele abre e ele fecha, ele tranca e ele destranca. Ou seja, pode ser um caminho ou pode ser algo que esteja em segredo, né? Ou seja, trancado está em segredo, destrancado foi revelado, né? Então o Exu tranca-ruas trabalha também com isso, com o ato de vendar e desvendar, né? Esconder e mostrar, né? Ou seja, ele esconde situações que são de repente ameaçadoras e que podem fazer, né, chegar a fazer algum mal para você ou alguma coisa nesse sentido. Muita gente fala, tranca-ruas, então por isso que meu caminho está trancado, ele me fez mal. Não necessariamente, tá? Por quê? Até onde eu tenho conhecimento, eu nunca vi, dentro da doutrina que eu estudo, né, dentro da casa de Padilha, eu nunca vi um Exu tranca-ruas fazer mal a alguém, tá? Eu nunca vi ele fazer um trabalho negativo para alguém, ou seja, um feitiço, uma coisa que vá prejudicar. Muitas vezes eu penso da seguinte forma, fulano de tal está me fazendo mal e eu pedi a tranca-ruas para que trancasse os caminhos dele, para que ele saísse da minha vida. E fez uma oferenda a Exu tranca-ruas e o rapaz realmente saiu da vida dessa pessoa. Isso significa que Exu fez o mal para essa pessoa? Não, não necessariamente. Pode ser que simplesmente Exu tenha agido na vida dessa pessoa para que ela recebesse uma outra oportunidade, ou enxergasse, desvendasse os olhos dessa pessoa para que ela enxergasse uma nova possibilidade e fosse fazer uma outra coisa. Por exemplo, essa pessoa está me enchendo o saco no meu emprego e eu pedi a tranca-ruas para que fechasse o caminho dessa pessoa, para tirar ela do meu caminho. Muitas vezes o Exu tranca-ruas pode simplesmente abrir uma porta melhor para essa pessoa, tá? E ao invés dela cair, ela sobe, e ela levanta, e ela vai para outro lugar que é melhor para ela. E ela deixa de estar no seu caminho. Para você funcionou? Funcionou. Para ele também, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que é a aplicação do mal, mas não é o mal, é simplesmente a roda da vida girando e as pessoas tendo os seus caminhos desvendados, os seus caminhos abertos e reconhecendo aquilo que é uma oportunidade realmente para elas. Pode ser que lá na frente essa pessoa caia? Pode, mas tudo depende
da vida dela, da forma como ela age, da forma como ela atua nos seus caminhos, certo? Bom, então o ato de trancar e destrancar, né? A rua, que são os caminhos, as responsabilidades, as decisões, né? Cada rua ela tem o seu formato, ela tem as suas curvas, ela tem os seus becos, muitas vezes são sem saída. Então, se eu tranco uma rua, não significa que você está sem saída, significa que você tem que enxergar outras possibilidades para poder sair. Se eu destranco, eu revelo. Então eu permito que você passe a enxergar algo que você não enxergava antes. Então o Exu Tranca-Ruas trabalha com esse fato de abrir e fechar, né? Vendar e desvendar. E isso é a forma como ele atua, tá? E aí, se a gente for analisar uma subfalange, por exemplo, das almas, o que significa alma? É o ser humano como ele é, na sua essência, né? É a essência que vem do espírito, né? Então, assim, como que a gente trabalha a evolução dessa pessoa? Como que a gente entende a essência dessa pessoa para poder conduzir a evolução da alma dela, tá? Então, é como que a gente vai desvendar os caminhos de uma pessoa para que ela evolua, para que ela cresça. Essa é uma das linhas de trabalho de Exu Tranca-Rua das Almas. Tá? Não é a única, mas é uma delas. Então assim você começa a entender qual é a função de cada uma dessas palavras num nome de um Exu ou de uma pomba-gira, e você começa a entender qual é o funcionamento, quais são as linhas de atuação, e aí então você sabe como trabalhar com essa entidade, como trabalhar com esse espírito que está aqui para crescer, te ajudar a evoluir e evoluir junto com você. Certo? Então, bom, eu acho que eu já falei o suficiente, né, a respeito de Exu Tranca-Ruas, na sua essência, né, na etimologia da coisa, né, da palavra Exu Tranca-Ruas, e enfim, a subfalange das almas, das encruzilhadas e etc. Num próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a qualidade dos filhos de Exu Tranca-Ruas, ou seja, quando a gente fala filhos, são pessoas que trabalham junto com o Tranca-Ruas, ou seja, são protegidos por Tranca-Ruas. Ou seja, se Tranca-Ruas das almas trabalha comigo, né, para crescer e evoluir na espiritualidade, para que eu cresça e evolua também, logo eu sou filho de Exu Tranca-Rua das almas. Então, eu possuo determinadas características. Isso característica não é só minha, tá? É de qualquer pessoa que trabalhe com esse Exu. Então eu vou falar um pouco das características dos filhos de Exu Tranca-Ruas e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Um axé da Casa de Padilha e que o povo da rua abençoe.